O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que aqui estão presentes podem assentar-se, por gentileza. Celebramos o mistério do Natal do Senhor. Dentro da oitava do Natal, nós somos chamados sempre a contemplar este mistério tão grande de amor de Deus que se inclina a nós. Os nossos olhos contemplaram a salvação do nosso Deus. As nossas mãos puderam tocar o verbo da vida. Nossos ouvidos escutaram a sua voz. Fico eu pensando quão felizes foram aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com o próprio Deus, de conviver com Jesus, verbo eterno do Pai. Viram, ouviram, tocaram, experimentaram, presenciaram, testemunharam. Mas nós não somos menos felizes do que eles. Nós não convivemos mais com Deus na nossa carne, mas nós convivemos com Deus que se faz presente no meio de nós. O mistério do Natal veio abrir definitivamente uma porta que o nosso pecado havia fechado. A porta da relação com Deus. Nós podemos de novo ver, ouvir, tocar, conviver com Deus. Seja porque Ele assumiu a nossa carne, seja porque Ele, ao ressuscitar dos mortos, se faz presente em nosso meio pelo Espírito Santo. Este grande mistério deve envolver o nosso coração numa profunda gratidão e numa santa alegria, porque nunca se ouviu dizer de um Deus que amasse tanto assim. Um Deus que refaz aquilo que nós, por nossa pequenez e por nossa cabecinha dura, às vezes estragamos em nós, no mundo e nos outros. Por isso, nesta semana, que para nós é um único dia, digo isso porque nós católicos precisamos crescer no conhecimento da nossa fé. A festa da Páscoa e a festa do Natal são celebradas por 8 dias como se fosse um único dia. É o que nós chamamos de oitava. Hoje, portanto, é o 6º dia da oitava do Natal. É o 6º dia em que nós meditamos o mistério do Natal do Senhor. E olhamos para Jesus com seus 8 dias de vida, que é levado ao templo para se cumprir o preceito da purificação ritual. Começamos ouvindo ontem, quando Simeão encontra o menino. E hoje nos é apresentada uma outra cena lá no templo, quando Ana, uma serva de Deus, encontra-se com Jesus. Fiquei eu pensando hoje, desde quando meditava pela manhã este evangelho, é um encontro de gerações, né? Uma anciã
com um recém-nascido. Um tempo antigo representado em Ana, e poderia eu dizer, até do Antigo Testamento, literalmente do Antigo Testamento, que agora se encontra com o novo de Deus, que é Jesus. Mas mais do que teologizarmos, porque há muitas possibilidades de tirarmos profundas e saborosas lições espirituais deste evangelho, como por exemplo, as idades relacionadas a Ana, 7 anos casada, para dizer que ela teve um casamento perfeito, porque 7 é o número da perfeição. Mas mais agora a idade de Ana, que é 7 vezes 12, né? 7 vezes 12 dá 84. Eu só não perguntei o Samuel, porque ele está lá no estúdio e não tem como ele responder com o microfone, mas depois você confirma aí, viu, Samuel? Que é um dos nossos colaboradores e é muito bom em matemática. 7 vezes 12, 84, a idade de Ana. O número da perfeição vezes a totalidade do povo de Deus. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Vejam, Ana em si traz tudo aquilo que é de mais perfeito. Mas não vamos teologizar demais. Vamos ficar com aquilo que é, com o real. E aqui no real, Ana tem muito para nos ensinar. Porque às vezes os quilômetros vão passando, a idade vai chegando, e a gente começa a perder o sentido da nossa existência. A coisa vai ficando meio bege, né? Tudo tá bom. A gente começa a perder o encantamento da possibilidade de se fazer diferente, tantas coisas. Porque viveu demais, porque frustrou-se demais, porque espera-se demais e às vezes não é correspondido. Olha, as pessoas de cabelinho mais branco trazem uma profunda sabedoria de vida, mas ao mesmo tempo conformaram-se tanto que já perderam a capacidade de sonhar, que já não conseguem muito sair de um escopo pré-determinado. Não é por maldade, é porque a experiência de vida fez com que elas percebessem que nós, homens, somos limitados e limitamos muita coisa assim. Tem gente que fala assim, padre, eu agora cheguei no estágio de vida que tudo tá bom. Do jeito que a banda estiver tocando, a gente está dançando e vamos embora. Se eu viver mais 1 ano ou 10 anos, não faz diferença. O que acontece no nosso coração? E às vezes nós jovens, vez ou outra, bate até mesmo em mim esta certa depressão, né? Este certo pesar, mas puxa vida, o que vai ser do nosso futuro? Que perspectiva que nós temos? Ana, para nós, nos dá um grande exemplo. Porque o que Ana tinha de extraordinário? Nada. Pelo contrário, tinha uma história até muito sofrida, né? Viúva, logo cedo. Suponhamos que Ana tivesse casado, como era de costume naquela época, com seus 18 anos. Mal, com 25, ela já estava sozinha no mundo. E uma mulher sozinha naquela época passava grandes dificuldades. Não teve filhos. Ou seja, se numa sociedade onde o filho era sinal da bênção de Deus, Ana era considerada como uma castigada, viúva sem filhos. Mas Ana conseguiu lutar contra toda a desesperança. Ana foi além, porque ela descobriu um segredo, e que nós, homens do século 21, perdemos com muita facilidade. Ela descobriu o segredo de servir a Deus. A gente acha que para servir a Deus nós precisamos de ter virtudes extraordinárias. Precisamos ter uma vida heróica de um santo grandioso, ter dons extraordinários, ou então falar bem, cantar bem, fazer algo bem, enquanto na verdade o serviço que Deus pede de nós é algo simples. Porque, e aqui até para
os que tendem a ler o Evangelho de um viés unicamente social, fiquem escandalizados, sim, porque isso está no Evangelho de Lucas, que é o evangelista da misericórdia e o evangelista, vamos dizer assim, dos pobres. Porque hoje em dia tem muita gente que quer resumir o Evangelho a uma cartilha social e crê somente naquilo que convém. Além dos que reduzem o Evangelho a uma cartilha social, há aqueles que acreditam só nas passagens extraordinárias do Evangelho como que um livro do além. Ser católico, na origem da própria palavra, católico significa aquele que abraça o todo. É difícil, porque a gente é convidado a crer no Evangelho e não na razão humana. A gente é convidado a crer em Jesus e não naquilo que Jesus aparentemente se apresenta. E aqui está em Lucas algo muito interessante que contraria, como eu disse, os que querem ler o Evangelho a partir de um viés meramente antropológico social. Ana não saía do templo, versículo 37, dia e noite, servindo a Deus com jejum e orações. Qual é a nossa capacidade hoje de rezar? E qual a nossa capacidade hoje de jejuar? Olha, eu preciso recordar o que a igreja nos pede. De toda sexta-feira do ano, exceto nas solenidades, abster-se de carne, de jejuar, de dedicar tempo para a oração, mas parece que isso soa para nós como coisa lá do passado, né? Como coisa, não, o mundo mudou, para que eu vou ficar jejuando? O mundo mudou, para que eu vou ficar dia e noite rezando? Isso não serve para nada. E foi justamente o jejum e a oração que alimentou o coração de Ana na esperança. Uma pessoa que quer servir a Deus, ela agradará o coração de Deus não por aquilo que ela faz, porque o que nós fazemos pode ser feito por qualquer um outro. Nisso somos completamente substituíveis, mas se agrada ao coração de Deus quando o nosso coração é um coração unido ao coração dele. E aí, meu filho, minha filha, o coração que mais importa para Deus é o seu. Não tem como dar o coração do seu marido no seu lugar. Não tem como dar o coração do seu filho como se fosse o seu. E a gente une o nosso coração ao coração de Deus só pela oração. Nunca ouvi dizer, e não conheço alguém que tenha chegado à plenitude do amor que nós chamamos de santidade sem vida de oração. Podem até ter feito grandes obras e mudado o mundo, mas se não cultivou a vida de oração, de nada adianta. Porque o próprio São Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. É o amor que nós prestamos a Deus que nós transbordamos na oração. Porque a oração é um encontro de intimidade, é um diálogo de franqueza, sabe? De um coração que se encontra com outro coração e ali se dialoga. O jejum é ensinar a nós o nosso devido lugar, abster-se de algo para que a gente crie não somente no nosso corpo, mas no nosso coração espaço para amar mais a Deus do que as coisas do mundo. É o que São João diz na primeira leitura, que a liturgia deste dia 30 nos propõe: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. E olha, São João ele é de uma profundidade muito grande, versículo 16, porque tudo, e tudo é tudo, tudo o que há neste mundo, e aí ele vai especificar as paixões da natureza. Quanta paixão desordenada em nós e neste mundo, não é mesmo? Paixão aos desejos carnais, paixão ao dinheiro, paixão ao emprego, paixão até por uma outra pessoa. E aí São João vai continuar: a concupiscência do olhar,
O que é a concupiscência do olhar? O olhar inclinado para o mal, um olhar que julga, um olhar que condena, um olhar que vê o outro como objeto. E ainda continua, a ostentação da riqueza. Quanta coisa se faz em prol da riqueza, em prol do bem material. São João diz, não vem de Deus, mas do mundo. E aí ele conclui, ora, o mundo passa, e também as suas inclinações, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ana aprendeu, no jejum e na oração, a estar entre as coisas que passam, sem perder aquilo que não passa. E aí Ana, porque contemplou Deus na oração, no jejum, no silêncio do seu coração, conseguiu olhar para o menino e ver, ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor, ele é aquele a quem eu já conheço, porque ouço a sua voz no silêncio do meu coração. Ana teve um sentido para a sua vida, e Ana soube viver bem cada dia de sua vida, porque ela nutriu no seu coração, pela oração, uma promessa que Deus lhe fizera, que ela não morreria sem ver antes a salvação. Aqui hoje, meus irmãos e irmãs, contemplar o mistério do Natal é pedir a Deus que renove em nosso interior um sério comprometimento de ser cristão de verdade, de servir a Deus e não trabalhar para Deus. A igreja está cheia de gente que serve para Deus, que presta serviços para Deus, mas que não serve a Deus, porque não tem tido tempo para o seu Senhor. O mistério do Natal nos apresenta o quanto Deus se dispôs para nos servir. Ele veio para ser nosso, a fim de que nós aprendamos uma grande lição, a lição de ser dele. E aí Ana hoje nos inspira a redirecionar a meta do nosso coração. Estamos no penúltimo dia do ano e muita coisa boa e muitas coisas não tão boas nós vivemos nesse ano de 2021. Não preciso ficar narrando, porque todo mundo sabe. E olha, ouso dizer que hoje, apresentados a figura de Ana, nós precisamos fazer uma séria ponderação. Qual que é a minha perspectiva para 2022? O que eu quero para a minha vida? Se for as paixões deste mundo, de antemão te aviso, com base na própria palavra que ouvimos, pode até conseguir, mas não vai preencher aqui dentro não. Aquele emprego tão desejado, o dinheiro que tanto se sonha, o cargo, a função, o diploma, o marido, a esposa, o filho, a casa, tudo isso traz alegria por um tempo muito passageiro, mas isso passa. A nossa meta então precisa ser ter tempo para Deus, ter tempo para rezar de verdade, ter tempo para conhecê-lo de verdade, porque aí sim, se eu conseguir colocar Deus como prioridade, eu vou conseguir amá-lo nas coisas que passam, nas pessoas que passam e reconhecê-lo no cotidiano da nossa vida. E aí nós não vamos perder o brilho, porque nós vamos perceber, eu não estou sozinho, tu estás comigo. Como vai nos recordar o Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da morte, eu não tenho medo, porque aí tu estás. Ele vai à nossa frente. E só quem cultiva espaço interior para ouvi-lo, consegue reconhecê-lo. Seja na simplicidade de uma criança, seja na pobreza de um pão, seja no rosto sofrido de uma pessoa que pede ajuda, mas seja também no fulgor glorioso da natureza, do sol que brilha, ou até mesmo no silêncio do coração. Se tivermos intimidade com Deus, meus irmãos, nós vamos saber que estamos no mundo também de passagem, mas não somos passageiros, porque Deus quer o meu e o seu coração
para sempre com o coração dele. E este mistério é o mistério que Natal nos apresenta. O menino que está no colo de Maria e que Ana toma do colo de Nossa Senhora e louva e bendiz e glorifica ao Senhor porque o viu, é o mesmo menino que é o Senhor que morreu na cruz e que se entrega neste pão para nos ensinar aquilo que ele ensinou há 84 anos a Ana. Mais vale a pena dar a vida em prol dele do que perder a vida em prol de si. Mais vale a pena amar do que ficar mendigando amor. Mais vale a pena reconhecê-lo no cotidiano de nossa vida do que viver uma vida inteira querendo ser feliz e perdendo-se nas paixões que passam. Que o Senhor nos ajude e que o mistério do Natal oriente os nossos corações para o que realmente importa, o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança apresentemos ao Senhor as nossas preces. A nossa